Galera do Eitavano, tudo bem? Professor Felipe, estou aqui para gravar com vocês a aula 1 do capítulo 5, que vai falar sobre cálculo algébrico, tá? A gente vai introduzir a aula falando de cálculo algébrico e a gente vai prosseguir até a parte de valor numérico de uma expressão algébrica, tá certo? Vamos junto? Vem comigo. Primeiro, vamos falar dos conceitos, alguns conceitos que a gente tem que falar para a gente introduzir essa ideia de cálculo algébrico. Alguns conceitos são importantes para a compreensão dos conteúdos que serão aprendidos, certo? Primeiro conceito, vamos falar em álgebra. Álgebra. Então, o que é álgebra? Álgebra é a parte da matemática que estuda os elementos com os símbolos e as regras de como relacioná-los e operá-los. Como é que eu estabeleço conexões, relações de símbolos, certo? E como eu posso operar com esses símbolos. Isso é a álgebra. Sentença matemática. Sentença matemática é a expressão de uma ideia em linguagem matemática, ou seja, através de algum símbolo. Posso utilizar letras, números. Quando a gente está muito novo, nas séries iniciais, a gente utiliza quadradinhos, o valor do quadradinho, triângulos, qualquer coisa que represente um símbolo. Na matemática, a gente vai usar muito fortemente as letras, né? E para termos desconhecidos, as letras finais do nosso alfabeto X, Y, Z, W e por aí vai. Elas podem ser classificadas, as sentenças matemáticas, em abertas ou fechadas, tá? Uma sentença matemática ela pode ser aberta ou ela pode ser fechada. Quando uma sentença matemática é aberta, galera? Quando sua classificação em verdadeiro ou falso vai depender do valor atribuído a essas letras. Então, eu dou 3 exemplos de sentenças matemáticas ali. 2 equações e uma inequação. Então, por exemplo, x mais 3 igual a 10. É uma sentença matemática verdadeira? Depende. Se eu disser que o x é 7, 7 mais 3, 10, ela é verdadeira. Mas se eu atribuir o valor para x, 1 mais 3, 4, ela é falsa. Então, eu posso classificar uma sentença matemática aberta quando eu consigo atribuir um valor a ela e classificá-la em verdadeira ou falsa. Essa segunda, x menos 2 igual a 8. Qual o número que menos 2 dá igual a 8? Para que ela seja verdadeira, galera, o x tem que ser 10. 10 menos 2 dá 8, concordam? Então, eu posso classificá-la em verdadeira quando eu atribuo um valor que estabeleça que essa igualdade seja válida. Se essa igualdade não for válida, ela não é verdadeira, ela é uma sentença aberta e falsa. 3x maior que 15. 3x maior que 15. Se eu atribuir para x o valor 1, 3 vezes 1, 3. 3 é maior que 15? Não, é falsa. Agora, se eu atribuir o valor para x igual a 10, 3 vezes 10, 30. 30 é maior que 15. Essa sentença é aberta e verdadeira, certo? Agora, quando uma sentença é fechada, gente, quando sua classificação é verdadeiro ou falso, não deixa dúvida. Eu não tenho valores para atribuir. 8 menos 3 é igual a 5. 8 menos 3 é igual a 5, galera. Se eu pegar de 8, retirar 3, vai me sobrar 5. Não tenho como classificar em verdadeiro ou falso. Não tenho letras para atribuir, né? Eu não tenho valores para substituir. 6 é menor que 8. 6 é menor que 8. Essa sentença, ela é verdadeira. Eu não tenho dúvida que ela é verdadeira. 6 é menor que 8. 5 mais 4 é igual a 6. 5 mais 4 dá 9. 9 é igual a 6? Não, ela é falsa. Então, ela é uma sentença fechada. Eu não atribuo valores para poder classificá-la em verdadeiro ou falso. Ela é definida em verdadeira ou falsa porque os números e as operações já estão determinadas nela, já determina a operação, já determina a informação. A linguagem ela já é expressa
diretamente através dos números e das simbologias de igualdade ou desigualdade. Estão me fazendo entender, galera? Variável ou incógnita. Variável ou incógnita é o uso de elementos que não expressam valores diretamente como forma de representar um valor oculto, também chamado de termo oculto, termo desconhecido. Geralmente nomeamos as variáveis ou incógnitas por letras, tá? Muita gente também utiliza por símbolos, quando as crianças são mais novas. Podem usar aqueles probleminhas de descobrir o valor do bichinho, do McDonald's, do lanche, não tem aquilo? Também posso utilizar figuras, imagens, tá? Grandeza desconhecida. As grandezas desconhecidas, elas são classificadas em incógnitas ou em variáveis, tá? Incógnitas, tá ali, ou elas são classificadas em variáveis, tá aqui, ó, variáveis, certo? Então, vamos lá, galera. O que é uma incógnita? É um termo desconhecido cujo valor pode ser determinado pelas condições fornecidas por uma igualdade. Trata-se, portanto, de um valor determinado, porém ele é desconhecido. Aí eu coloco como exemplo x menos 8 igual a 10. Está aqui, ó. Qual o número que menos 8 dá 10? Qual é o número, gente, que se eu tirar 8 dá 10? Pela operação inversa, esse número quem é? É o 18. 18 menos 8 dá 10. Isso é uma incógnita. Eu tenho uma expressão, não é isso? Algébrica. É uma expressão que tem uma letra determinada por uma igualdade, mas essa igualdade pode ser estabelecida, ela pode ser determinada. Por quê? Porque existe um valor que satisfaz aquela condição. Então, isso é uma incógnita. É um termo desconhecido cujo valor pode ser determinado. Agora, o que é uma variável? Variável é um termo desconhecido cujo valor varia de acordo com outro termo que também é variável. Então, por exemplo, eu vou escrever uma aqui para vocês. Eu vou escrever, ó, x mais y igual a 5. X mais y igual a 5, tá certo? Gente, x mais y igual a 5, eu posso ter para x o valor 2 e o valor 3. Por que 2 e 3? 2 mais 3 dá 5. 2 mais 3 dá 5. Agora, eu também poderia ter como x o valor 1 e o valor 4. Quanto é 1 mais 4, galera? 1 mais 4 é 5. Eu poderia ter 0 mais 5. Quanto é 0 mais 5? Também dá 5. Então, olha outro valor que eu botei. 7 meios e 3 meios. 7 meios mais 3 meios, gente, dá 10 meios. 10 divididos por 2 dá 5. Eu também coloquei um número decimal, 8,7, 3,7 negativo, porque 8,7 positivo com 3,7 negativo, eu desconto esses 3,7 dos 8,7 e o resultado vai dar 5. Então agora, gente, esse meu termo desconhecido, os valores para x e os valores para y, eles são variáveis. Ele não admite uma única solução, ele não é uma incógnita. Ele é uma variável. Então, existe uma diferença entre uma incógnita e uma variável. A incógnita, ela é certa, ela é determinada. É aquele único valor. E a variável, não. Eu tenho vários valores possíveis que irão satisfazer a minha igualdade ou a minha desigualdade, a minha relação, né, algébrica que eu tenha. Galera, o que é uma expressão algébrica, que a gente também chama de expressão literal, com letras, tá? Tá aqui, ó. É uma sentença matemática aberta que possui um ou mais termos ocultos, que podem ser variáveis ou incógnitas, que normalmente são utilizadas para expressar uma ideia matemática. E o que é um cálculo algébrico? É o cálculo que se utiliza da álgebra para se obter conclusões ou entendimento de uma situação-problema. Então, isso é uma definição entre uma expressão algébrica e o cálculo algébrico. Uma expressão algébrica é uma sentença matemática aberta
uma sentença matemática aberta, que ela pode, eu tenho letras, né, que são que podem ser variáveis ou incógnitas, depende, pode ser equações ou inequações, certo? E elas representam alguma ideia matemática. A gente viu isso muito em sequência, né? A gente usava termos algébricos para determinar uma posição, vocês falavam o dobro mais 1, 2p mais 2. Quantas bolinhas terão uma figura numa posição qualquer? Vocês botavam o dobro de bolinhas mais 2, 2p mais 2. Isso é uma expressão algébrica. E ali eu tenho uma variável, porque o total de bolinhas vai depender de quem, gente? Da posição da figura. A posição da figura vai determinar quantas bolinhas essa figura tem. E o cálculo algébrico, quando eu substituo a posição da figura nessa expressão, eu efetuei um cálculo algébrico. Eu me lembro muito bem, vem muito à minha mente, aquelas questões das bolinhas cinzas, bolinhas brancas, bolinhas cinzas e aqui 2 bolinhas cinzas. Onde a gente concluiu que o total de bolinhas era 3 vezes a posição mais 2. Então a terceira figura, ela era assim. Era 3 vezes 3, 9, mais 2, 11 bolinhas. A quarta figura, então a quarta figura vai ser 3 vezes 4. Quantas bolinhas ela vai ter? 3 vezes 4, 12, mais 2, 14 bolinhas. 14 bolinhas. Então, o que eu estou dizendo, gente? Isso aqui é uma sentença matemática aberta. T igual a 3p mais 2. Eu utilizo partes literais, eu utilizo letras. Certo? E o que é o cálculo algébrico? É quando eu pego a posição da figura e substituo no lugar de p, encontro o total de bolinhas. Eu estou efetuando um cálculo algébrico. Estão me fazendo entender o que é uma expressão algébrica e o que é o cálculo algébrico em si? Então vamos seguir, vamos dar seguimento. De algumas aplicações de expressões algébricas, tá? Falar na geometria. Na geometria a gente usa muito expressão algébrica quando a gente trabalha com áreas e perímetros e outras relações geométricas. Por exemplo, aqui eu te dou 3 exemplos, são realmente exemplos. O quadrado. Eu posso expressar a área desse quadrado, galera, por A ao quadrado, A vezes A, utilizando que a área de um quadrado, quem é A? A é a medida qualquer do lado do quadrado. O quadrado de lado 3, a área é 3 vezes 3. O quadrado de lado 9, a área 9 vezes 9, que é 9 ao quadrado. Então, o quadrado de lado A, eu posso escrever como a área A ao quadrado, seja a medida do lado que for. E o perímetro é a soma dos 4 A's, é A mais A mais A mais A, 4A. Eu estou escrevendo, gente, uma expressão algébrica que determina a área e o perímetro de um quadrado de lado A. Estão me fazendo entender? No retângulo, retângulo que é A e B. Como é que eu posso escrever a área desse retângulo, galera? A área é comprimento vezes largura, não é isso? Então, olha aqui, ó, A vezes B, A vezes B, AB. É a área, tá aqui. E o perímetro, galera? E o perímetro é A mais B mais B, porque aqui é A, aqui é B, aqui é B. Os lados opostos são iguais, vai dar 2A mais B. E essa terceira aqui, gente? A área de um círculo é πr ao quadrado, R é o raio. Então, a área de um círculo, π é definido, é 3,14. Agora, o raio vai depender do tamanho do círculo que eu fizer. Então, a área depende do tamanho do raio. E o perímetro? O perímetro é 2πr. 2πr. Π é 3,14. E o perímetro vai depender do raio. São algumas aplicações de expressões algébricas na geometria. Tá? Agora, eu também tenho nas ciências. Eu vou só citar. Eu uso fórmulas em vários campos da ciência, ou mesmo da matemática, que são funcionais e usuais. Por exemplo, aqui a equação de Torricelli, em física.
Uma equação que trabalha com velocidade inicial, velocidade final, tempo, deslocamento. Você chegar, jogar uma bolinha e ver o tempo que essa bolinha vai parar. Então a velocidade inicial dela, ela está na minha mão, ela está parada, ela vai percorrer um determinado tempo. Aqui, galera, a luz infelizmente está em cima, mas é o equilíbrio constante de uma energia livre em química, que é epsilon elevado a delta G sobre RT. Massa da energia em física. A energia é massa vezes C ao quadrado. mc ao quadrado é a relação de massa e da energia, certo? Então são algumas aplicações, algumas relações que a gente tem. A gente viu isso também esse ano, quando a gente trabalhou velocidade, alguns problemas que envolviam velocidade e tempo, lembram? Como é que a gente calculava o tempo? O tempo era o quê? Era o espaço percorrido dividido pela velocidade. Como é que a gente sabe a velocidade? É o espaço pelo tempo, a razão entre o espaço e o tempo. Então, quando a gente expressa isso de uma forma literal, uma coisa que simbolize cada elemento desse, e essa relação é uma relação constante, a gente está escrevendo uma expressão algébrica, uma expressão onde eu utilizo letras. Numérico de uma expressão algébrica. Como é que a gente encontra o valor numérico de uma expressão algébrica? É o número que a gente obtém ao substituir essa letra da expressão por determinados números e realizar as operações indicadas. Eu fiz isso agora há pouco com as bolinhas. Quando a gente transforma uma expressão algébrica, onde ela possui letras, e essas letras eu atribuo valores, e no final eu obtenho como resultado um número, eu transformei uma expressão algébrica numa expressão numérica. E eu encontrei o valor numérico dessa expressão algébrica. Vamos ver uma situação? Pedro tem 20 metros de tela para construir um galinheiro retangular, utilizando o muro existente na sua fazenda. Ele já tem um muro, galera. O muro não vai levar tela. Então, vou fazer o desenho ali, ó. Aqui é o muro da fazenda do Pedro. E aqui está o galinheiro que ele quer construir. Ele quer construir um galinheiro, galera, mas ele tem 20 metros de tela para cercá-lo. Tá? E é um galinheiro de que forma? Retangular. Isso é importante. O retângulo tem características próprias. Tá certo? Então, tudo bem, vamos lá. Eu chamei esse lado aqui de X, galera. Esse lado de X, eu não sei qual é o lado que ele vai escolher. Esse lado menor eu chamei de X. Quanto é esse lado aqui, galera? Só de... Hã? Isso, escutei. X também. Galera da arena tá ligada. Responderam na hora. X. Se aqui é X, aqui é X. Porque os lados opostos de um retângulo são iguais. Então, se aqui é X e aqui é X, eu gasto X, aqui eu gastei X. Por que o senhor chamou de X, professor? Eu não sei a medida que ele vai utilizar. Pode ser 2 metros, pode ser 3 metros, pode ser 4 metros, pode ser 1,5 metro. Pode ser X. X representa uma medida. Quanto vai ser aqui, galera? Agora é com vocês. Vamos lá. Quero ouvir. Não estou vendo a galera responder no chat. Isso, acabei de ver ali, galera. Olha só, ele tinha quanto de tela para cercar? 20. Se ele gastou X aqui, ele gastou X aqui, quanto é que vai sobrar? Quanto vai sobrar, galera? Isso, 20 menos 2x. Gostei. Foi do recreio essa resposta. 20 menos 2x. Concordam que é isso? Sim, gente. Se eu tenho, para cercar os 3 lados, eu tenho 20 metros. Aqui eu gastei X, aqui eu gastei X. Aqui vai ser 20, que é o total, menos os 2x. 20 menos 2x. Tá certo? E aí, galera? E aí eu quero saber qual é a área desse galinheiro que eu vou chamar de A. Como é que eu posso representar a área desse galinheiro com essas medidas que eu indiquei? Hein, galera? Jacarepaguá, Barra. Quero vocês. Vamos lá. Como é que eu posso escrever a área utilizando como lado comprimento 20 menos 2x, largura x? Escutei isso. Olha lá. A expressão que dá área é 20 menos 2x vezes x.
Perfeito. Da onde foi? Da onde foi que eu ouvi esse som? Isso, lá de Jacarepaguá, aquela galerinha boa que está sempre participando da aula. É só pegar 20 menos 2x e multiplicar por x. Galera, essa é a expressão que dá a área. A área dessa minha situação. Olha, eu peguei uma situação que era construir um galinheiro. A única informação que eu tinha aqui tinha 20 metros de tela. O Pedro ia utilizar um muro para não gastar tela, um muro que já existia. E o galinheiro que ele queria era retangular. E eu já consegui, galera, escrever uma expressão que dá a área desse galinheiro. Então, olha só, galera, vem comigo. Se o Pedro escolher como 2 metros a medida do lado menor, se ele escolher como x valendo 2 metros, se o x que ele escolher for 2 metros, se o x aqui for 2, ele vai gastar 2 aqui. Ele vai gastar quanto aqui, galera? 2. Concordam comigo ou não? Estou me fazendo entender ou não? Sim, não, mais ou menos. Preferem um desenho? Hein? Galera da barra pediu para fazer o desenho. Então, vou fazer. Coloquei 2 metros aqui, tá certo, galera? E aqui, colocar 2 metros aqui, ó, também, coloquei aqui. E aqui vai ser 20 menos 4, que é 2 vezes 2. 4, 20 menos 4 dá quanto? 16 metros. Isso, galera. 16. Então, vou ter, ó, 2, 4. Se eram 20, 20 menos 4 sobram 16. Eu tenho um galinheiro com 16 metros de comprimento por 2 de largura. E aí eu pergunto para vocês, qual é a área desse galinheiro? Qual é o espaço que ele ocupa? 16 vezes 2, 32 metros quadrados. Eu tenho um galinheiro de 32 metros quadrados. Se ele escolher como lado menor, valendo 2. 2 metros, assim, um galinheiro comprido. Sabe? É o comprido com 2 metros de largura e 16 de comprimento. Ele vai gastar 20 metros de tela. Ele vai ter uma área, um espaço de 32 metros quadrados para colocar todas as galinhas. Sim? Olha lá. A área é de 32 metros quadrados. Certo, galera? Tá bonito? E aí, galera, olha só. E aí, eu optei como medida o lado menor como 3,2. Caraca, o Pedro é chato, hein? Ele não quis 2 metros, ele quis optar como o lado menor, esse lado aqui, 3,2 metros. Como é que eu vou fazer para achar a área, galera? Olha o nosso desenho de novo. Galera de Jacarepaguá, barra, arena, recreio. Então, quanto vai ser esse meu lado aqui agora, galera? 3,2 metros. Quanto vai ser o meu outro lado do outro lado, galera? 3,2 metros. Quanto vai sobrar aqui? Os 3, ele tem 20 metros. Isso, escutei daqui. 20 menos 2 vezes 3,2, que dá 6,4. 20 menos 6,4, galera. 20 menos 6,4 dá 13,6 metros. E a área? E a área vai ser 16,3 vezes 3,2. Deu 43,52 metros quadrados. Galera, a área é bem maior do que a outra. Na outra, se eu não me engano, eu posso voltar para a gente verificar quando ele optou por 2 metros? Isso. Quando ele optou por 2 metros, a área tinha dado 32 metros quadrados. Agora, ele optou um galinheiro, mas ó, ele ficou com 3,2 em cada lado, e esse lado ficou menor, 13,6. O galinheiro veio mais para frente, né? E a área dele final deu 43,52. Ele tem um espaço maior, vocês entendem que a área é maior? Então, olha como a matemática é interessante. As medidas, as escolhas de medidas que eu tenho para o lado, determinam fortemente o espaço, a área que eu tenho. E a área é o espaço. O espaço é o que vai interferir diretamente na quantidade de galinhas que eu vou colocar ali dentro.
Então, nesse galinheiro, eu vou o quê? Dependendo do espaço, eu tenho um espaço maior. O meu espaço é maior. Eu só mexi, galera, com a medida desse lado aqui. A matemática é perfeita. A matemática é linda. Não é, Galo? Hein, Maria Eduarda? Hein, Luquinhas? Ela é linda, não é? Diniz. Pim. Eu acho, e eu sei que vocês também acham, porque aí, olha só, galera, uma coisa para vocês super esquentar a cabeça. Vou deixar uma formiga na cabeça de vocês. Qual seria o lado aqui, galera, para ele ter a maior área possível? Caraca, essa é bonita, hein? Eu quero ter a maior área, o maior espaço possível. Como é que eu faria? Quanto seria os lados desse retângulo? Ou desse quadrado? Desse galinheiro? Ó, fica aí para vocês. Essa daí, ó, é para esquentar a cuca, tá? A gente está mexendo com expressão algébrica, porque eu estou atribuindo valores. Estão vendo? Os meus valores são variáveis aí. Mas essa variável, esses valores que eu tenho, interferem diretamente na área do meu galinheiro, mas o perímetro não muda, porque eu estou gastando a mesma quantidade de tela. Eu estou gastando 20 metros de tela. Tá certo? Vamos seguir? Vamos para a parte dos exemplos? Eu já começo com o exemplo 1. Calcule o valor numérico da expressão 2x menos x ao quadrado mais 3. Isso é uma expressão algébrica, tá? Isso é incógnita ou é variável? Escutei, valeu. Isso aí, galera lá da arena que eu escutei. Isso é variável. Isso aqui é uma variável, porque eu posso atribuir valores diferentes para x. Entendeu? Aqui o x, ele é uma variável. E aí, como ele é uma variável, eu já fui, ó. Eu quero para quando x for igual a 1. Qual o valor dessa expressão para quando x for igual a 1? Nós vamos fazer o quê? Substituir o x por 1. Vamos junto, galera? 2x. 2x significa 2 vezes x. Então, vai ser 2 vezes 1. Estão vendo aqui, ó? No lugar do x, o que é que eu coloquei? 1. 2 vezes 1 menos 1 ao quadrado. Concordam? Ó, aqui esse meu menos, aqui, ó. Menos. Agora, aqui, outra vez o x. Olha aqui, galerinha. Vem comigo. X, apareceu x. 1 ao quadrado mais 3. E vamos fazer conta. Tem uma multiplicação, tem uma subtração, tem uma potência e tem uma adição. E aí, galera? O que a gente faz? Vamos junto? Vamos lá? O que a gente faz? Eu vou fazer a multiplicação e a potência já, tá? 2 vezes 1, 2. Menos 1 ao quadrado não está dentro dos parênteses. O sinal de menos não está dentro dos parênteses, só 1. 1 ao quadrado é 1. 1 vezes 1, 1. Mais 3. Tá bonito? Eu acho, tá bonito. E aí, galera? 2 menos 1 mais 3, a gente agora faz na ordem. 2 menos 1 dá 1. 1 mais 3 é 4. Gente, o valor numérico dessa expressão algébrica, quando x for 1, dá 4. Ao substituir o meu x por 1, o resultado deu 4. Tá certo? Vamos fazer outro? Agora com x igual a menos 2. Aí alguém... já escutei alguém falando assim, ai, botou negativo. Que inferno. Não, galera, negativo faz parte. A gente tem que saber trabalhar com número negativo. A gente vai fazer o quê? Substituir o x pelo número menos 2. Nós vamos fazer a mesma coisa. Vamos junto? Então, vamos lá. 2 vezes. Eu vou repetir, galera. Eu vou pedir licença para vocês, uma licença poética. E vou repetir 2x menos x ao quadrado mais 3, porque eu acho que ela ficou um pouquinho afastada. E aí, o que eu vou fazer? Só para eu gosto de puxar essas setas aqui. Então, aqui, galera, o x, quem é o x agora? O x é o menos 2. O x é o menos 2, menos... Ih, ficou tudo longe. Galera, ficou feio. Ficou feio, vocês sabem que eu tenho horror a coisa feia. Eu tenho toque. Então, o que eu vou fazer? Eu vou botar o 2 aqui. Eu vou botar o x aqui. Eu vou botar o menos aqui.
eu vou botar o x ao quadrado aqui e eu vou botar o mais 3 aqui. Porque eu sou chato, eu sou desses. E aí, ó, ao quadrado mais 3. Estão vendo o que eu fiz? Onde tinha x, galera? Onde tinha x, olha aqui. Colocou menos 2. Menos 2. Aqui é x, ó, menos 2. Aqui é um x, menos 2. Dentro do parênteses, porque ele é negativo, tá? E aí, vamos lá, galera. Quero multiplicar aqui primeiro. Posso? 2 vezes menos 2. Menos 4. Joinha? Tá bonito. Agora, galera, eu tenho menos. Concordam que eu tenho esse menos? Desce. Isso. Repito ele. E aqui, galerinha, eu tenho menos 2 ao quadrado dentro do parênteses. Se está dentro do parênteses, eu vou elevar ao quadrado o número e o sinal. Então, aqui, galera, eu tenho que elevar o menos ao quadrado e tem que elevar o 2 ao quadrado. É menos 2 vezes menos 2, que vai dar quanto? 4, positivo, tá? E aí eu venho, ó, vamos lá. Vai, 3. Agora a gente faz na ordem. Vamos lá. Menos 4, 2 dívidas de 4 dá dívida de quanto? Dívida de 8. Com 3. Qual o resultado final, galera linda? Menos 5. Porque 3 desconta da dívida, eu fico devendo 5. Qual é o valor numérico dessa expressão algébrica? Quando x for menos 2, o resultado é menos 5. Eu substituí a minha letra por um número e obtive um valor numérico. Um valor numérico da minha expressão algébrica. O que é calcular o valor numérico da expressão algébrica? É substituir a minha variável, não a minha incógnita. Incógnita em equação, galera. Equação tem incógnita. Aqui eu tenho variável. O meu x pode ter vários valores. Ele pode assumir vários valores, tá certo? Eu substituo um valor e encontro um número. Por quê? Porque aqui eu tenho operações. Operações onde tinham letras, mas essas letras viraram números. Então eu transformei uma expressão algébrica numa expressão numérica. E a minha expressão numérica me deu um resultado numérico. Me deu quem? O valor numérico da expressão algébrica. Tá bonito? Posso seguir? Resolutiva, para encontrar as raízes de uma equação de segundo grau, é essa daqui, ó. X igual a menos b, mais ou menos b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c, tudo isso sobre 2 vezes a. Isso é uma fórmula que ela determina as soluções de uma equação do segundo grau, que vocês vão ver no 9º ano, tá? Que muita gente antigamente chamava de fórmula de Bhaskara, mas que está errado, tá? A história da matemática deu nome a uma fórmula a uma pessoa que não era nem matemático, tá? Então isso está errado, galera. Está errado. Hoje a história mostra que está errado. Então, a gente tem que chamar de fórmula resolutiva de uma equação do segundo grau. Tá certo? Fórmula resolutiva de uma equação do segundo grau. Então, essa daqui é uma fórmula que dá as raízes de uma equação do segundo grau. Assunto para o 9º ano, hein? E aí, galera, olha só. Aí eu te pergunto, calcule o valor numérico de x para os valores a igual a 8, quando a for 8, quando b for menos 6 e quando o c for menos 2. Então, eu tenho essa fórmula aqui, galera. Vamos lá. Eu vou substituir as letras pelos números. Eu tenho todas? Tenho. Olha aqui, galera. Vamos lá. X. Vamos. X igual ao quê? Menos o b. Menos. Quem é o b? Menos 6. Aqui, galera. O b é o menos 6, ó. Então, aqui, ó. O b. Quem é o b, galera? O b é o menos 6. Coloquei ele dentro do parênteses. Ué, e tem um menos aqui. Mas o menos está aqui, em preto, ó. Ele é da fórmula. O menos é da fórmula e o b é negativo. Tá certo? Mais ou menos. Aparece aí, mais ou menos. Isso. Raiz. Isso. Raiz quadrada do b ao quadrado. E o b de novo, galera. O b de novo. Quanto é o b? Menos 6. Então vai ficar o quê? Menos 6, que é o b, elevado ao quadrado. Olha aqui, ó. Quem é o b? Ó.
B é o menos 6, dentro do parênteses, ao quadrado. Tá lá, B é o quadrado aqui da raiz. Menos, ó, o menos aqui, tá aqui, ó. 4 vezes. É sempre 4 vezes na fórmula E, tá, galera? Não muda, não. Esse 4 não muda. Quem vai mudar são A, B e C. Quem é o A? Eu te disse quem era o A aqui, galera. Vou puxar de caneta o quê? Vou usar uma caneta roxa para puxar o A. O A é 8. Ó, 8. Aqui, ó. Aqui tá o A. Vezes o C. Quem é o C? O C é menos 2. O C é menos 2. Então, ó. E aqui no denominador? 2 vezes o A. Quem é o A, galera? Quem é o A? Quem é o A? Quem é o A? O A é o 8. Tá aqui. E agora, galera? Eu só tenho números. Eu só tenho conta a fazer. E aí vocês vão me ajudar a fazer conta. Vamos lá. Menos 6. Menos 6 dá mais 6. Ou 6. É o oposto. Menos 6 ao quadrado, como está dentro do parênteses, é 6 vezes 6, ó, 36 positivo. Isso tudo aqui, galera linda, isso tudo é uma multiplicação só. Isso tudo é uma multiplicação só. 4 vezes 8, 32. 32 vezes 2, 64. E menos com menos, aqui dá mais 64. Então, ficou 36 mais 64. E 2 vezes 8, 16 no denominador. O que eu vou fazer agora, galera? Vocês, o que eu vou fazer? Eu vou somar esses números que estão dentro da raiz. Então, vou repetir. 6 mais ou menos raiz quadrada de 36 mais 64 dá 100 sobre 16. E agora, galera, eu vou tirar a raiz de 100. Quanto é a raiz de 100? 10. 6 mais ou menos 10 sobre 16. Na equação, galera, caiu em cima, tá? Então, olha só, vou pedir uma licença e vou fazer aqui, ó, 6 mais ou menos 10, porque a luz bateu exatamente em cima. Isso é totalmente chato, tá? E aí, galera, aí a gente vai fazer duas contas que eu vou fazer aqui, tá? Eu vou fazer aqui para vocês. Uma com mais, 6 mais 10 divididos por 16. E a outra, 6 menos 10 divididos por 16. Uma com mais, galera, e uma com menos. Aquele mais ou menos, ele não significa que é o mais ou menos de número perto. Significa que eu tenho que fazer duas contas, uma com mais e uma com menos. 6 mais 10 dá 16. 16 divididos por 16 dá 1. 6 menos 10 dá menos 4. Menos 4 por 16, se eu simplificar, vai dar menos 1 quarto. Divide por 4, divide por 4. Então, as respostas são 1 e menos 1 quarto. Deve aparecer ali, olha. Mas aí eu acho que confunde. Deixa sair minha mesmo. Dá 1 e menos 1 quarto. Então, esses são os valores de x para esses valores de A, B e C. Então, meu x, ele tem respostas diferentes, dependendo de quê? Dos valores que eu atribua para A, para B e para C. Eu vou obter valores diferentes. Então, aqui eu tenho quantas respostas? Eu tenho duas respostas. O x pode ser 1 e o x pode ser menos 4. Tá certo, galera linda? Estou me fazendo entender? Vamos seguir. Agora mais um exemplo, tá? Calcule o valor numérico dessa expressão a ao quadrado menos b sobre b menos 3. Só que eu te digo valores para A e B, tá? Então, A vale 1 e o B vale 3. O que eu vou ter que fazer, galera? Substituir. Substituir o A por 1 e o B por 3. Então, olha só, qual é a minha expressão, galera? Qual é a minha expressão? Minha expressão é A ao quadrado menos B sobre B menos 3, não é isso? Quanto vale o meu A?
Quanto vale o meu A? Meu A vale 1. Então, aqui no lugar do A, olha, eu coloquei 1. 1. Quanto vale o meu B, galera? Meu B vale 3. Então, aqui no lugar do meu B, ó, 3. Aqui também tem um B, vou botar 3. E aí, galera, quanto é 1 ao quadrado? 1 vezes 1. Ah, 1 vezes 1 dá 1, professor. Menos 3 sobre 0. Isso aqui dá menos 2 sobre 0. E aí, galera, menos 2 sobre 0. Eu tenho divisão por 0? Ih, deu um problema, tá? Eu atribuí valores que deu um problema. Deu 0 ali, galera. E aí, galera? Como é que a gente faz? Vou até apagar o meu e deixar o que eu deixei, ó, o que eu projetei. Olha lá. 1 ao quadrado menos 3. 3 menos 3. Olha lá, deu 1 menos 3, deu menos 2 sobre 0. E 0 no denominador, galera? Impossível, não existe uma divisão por 0. Então, para esses valores, essa expressão é impossível. O B tinha que ser diferente de 3. Então, existem expressões, galera, que a gente tem alguma condição. Nessa expressão, na matemática, galera, o que a gente sabe? Que o denominador de uma fração, que no caso aqui é o divisor, ele tem que ser diferente de 0. Então, eu tenho que B menos 3 tem que ser diferente de 0. Então, B tinha que ser diferente de 3. Isso era uma condição. Isso aqui, galera, era uma condição. Para resolver essa expressão, o B tinha que ser diferente de 3. E eu fiz com B igual a 3. E aí eu cheguei numa expressão impossível. Numa expressão impossível. Então, nem sempre é possível determinar o valor numérico de uma expressão. No exemplo acima, a impossibilidade está na divisão por 0. Tá certo, galera? E aí, galera, a nossa aula não é muito longa. A nossa aula foi esse início. O que eu preciso que vocês façam? Eu preciso que vocês façam os exercícios da apostila da página 71, 72, 73, 74. Não briga. Calma. Tá tudo sob controle. São alguns exercícios, mas a gente aprende quando a gente toma posse do conhecimento. Então, preciso que vocês façam esses exercícios, tá? Tentem fazer os exercícios da apostila, página 71, 72, 73, 74. Assistam essa aula. Tentem fazer as anotações. Tá certo, galera? Então, vamos encerrar? Então, vamos encerrar. Quero agradecer vocês estarem junto comigo. Foquem no estudo, tá? A pandemia vai acabar. Estamos chegando perto do fim, mas a gente está junto. Tá certo? Beijos no coração. A gente se vê nas aulas presenciais. Abraço, galera. Forte abraço em todos.